Bom dia e a paz do Senhor, um bom dia para todos. Que Deus abençoe poderosamente nesse dia. Estou eu aqui para mais um vídeo. Como sempre, tem um fundo musical, um coral de cachorros ali latindo, mas vamos lá. Hoje eu quero trazer uma palavra de muito forte, porque assim como eu já passei e estou passando, eu tenho certeza que tem muita gente também passando. Eu quero que você medita comigo aí, para você que está passando ou já passou, e para você que ama o Evangelho, pode ter certeza que se você não passou, você vai passar. Por amor ao Evangelho, é impossível não viver isso. É impossível. Porque Jesus diz olha, presta atenção no que o apóstolo Paulo diz, eu vou dizer depois o que Jesus disse. 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Olha a seriedade disso. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo estava dizendo. Mas aos Coríntios, na carta aos Coríntios, 2 Coríntios 4. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século, olha a profundeza disso, gente. Olha a profundeza dessa conversa de Paulo na carta. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos. Olha a seriedade dessa coisa. Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos os vossos servos por amor de Jesus, porque Deus disse que das trevas resplandece a luz. E quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha, agora vem. Agora vem. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vigia. Não seja autossuficiente, vamos lá. Aí ele vai dizer que em tudo somos atribulados. Aqui que entra o que eu quero dizer, o que eu já passei e estou passando e acredito que muitos estão. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo, nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós opera a morte, mas em vós a vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, de maneira que em nós opera a morte, mortificando si o corpo, as vontades, para gerar vida em outras pessoas. E temos, portanto, o mesmo verso 13, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Você creu, por isso que você fala, e é por isso que você passa por tantas, porque você creu, mas você fala no meio de incrédulos. Então vamos embora lá. Falei, nós cremos também, por isso também falamos. Se você crê, fala. Mesmo que você está falando e tem incrédulos, fale. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também
por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Então eu quero deixar para você nessa manhã. Você pode estar abatido, mas não desanima não. Você está perseguido, não desanima não. Siga confiante naquele que te chamou, porque afinal de contas nós estamos no mundo e neste mundo a palavra de Deus diz que nós teremos aflições. Como eu disse que eu falei o que Paulo disse, iria dizer o que Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que bem-aventurados sois vós quando vos injuriardes por amor de mim, por amor do Evangelho. Então, se você está sendo perseguido, a causa é essa, é o Evangelho, e nós somos seres humanos. É normal que a gente tenha um aparente, momentâneo desânimo, uma sensação de que estamos fazendo a coisa errada, uma sensação de que estamos no lugar errado, uma sensação estranha que nos advém por causa das muitas perseguições. Aqui as perseguições são tamanhas, são ferrenhas. Aqui a gente vai ser atribulado, perseguido. Você levanta para fazer algo, desculpa, porque estou gravando ao vivo, na natureza, aí acontece isso. É normal. Então que você venha hoje refletir sobre isso e ler essa passagem de Paulo, de 2 Coríntios capítulo 4, leia ela, medita. Quando você tiver, aqui, eu já sofri tanta perseguição. Eu sofri perseguição por querer uma palavra genuína, porque, como eu já disse, muitos que me conhecem sabem que eu não me converti porque eu estava enferma, eu não converti porque eu cheguei querendo milagres, querendo bens, eu me converti porque eu via meus irmãos mais velhos e tinha uma igreja Assembleia de Deus na minha rua e eu via aquele povo fazer culto que a gente não vê mais hoje com frequência, num domingo à tarde. Tem uma pessoa que eu amo muito, o nome dela é Maristela e Marilândia, são duas irmãs, e elas tocavam naquela sol quente no domingo e evangelizando as esquinas dos bares e pregavam e falavam e cantavam destemida e aquilo mexia comigo e eu falava, quem é esse povo? Esse povo acha quem eles são, só porque carrega essa rapadura debaixo do braço, acha que são alguma coisa, e são mesmo. São servos dos Deus vivo, corajosos, destemidos, que não importava com a dificuldade. Isso eu estou falando de 30 anos atrás. E aí eu tive o desejo ardente de ser como esse povo, e para ser como esse povo sofre, não estava eu falando anterior deles, e hoje estou eu aqui também sendo perseguida por falar a verdade, por pregar com amor, por falar destemida, e eu não tenho medo mesmo. Quem me conhece sabe em quantos lugares já fui fazer missão e pregar para pessoas em prostíbulo, para pregar em pontos, para pregar em lugares e saquear, como foi a missão, com a base de missão que nós fomos para Portugal. Você acha que é fácil fazer, pregar o evangelho em Portugal? Vai para lá e prega. Vai para lá e prega, você vai ouvir o que eu já ouvi, mas sair de lá satisfeita, mesmo correndo o risco de ser presa, que nós fomos para um lugar que não podia pregar o evangelho, ou em outros vídeos eu vou falar disso, e tomar passaporte da gente, levar a gente presa. Nossa, pregar em Israel, como eu tive em Jerusalém, eu não perdi a chance de pregar para aquele rapaz. Com um objeto que eu estava, eu deixei o evangelho lá no barco, no Mar da Galileia. E, nossa, tanto aqui na minha cidade, pregar em pontos de prostíbulos, de drogas, você está entendendo? Por amor, porque eu sei que aquelas vidas que estão lá, elas são preciosas para Deus. Só que eu nunca fui de divulgar, porque eu nunca
Enfim, o que importa é o evangelho ser pregado. E por causa desse amor, e às vezes a gente prega no meio da gente, dentro da igreja da gente, e a gente é perseguida dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da nossa igreja tem pessoas convencidas que são crentes, mas são incrédulas, são como Tomé, que andou com Jesus e Jesus teve que advertir ele e dizer: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Você já imaginou? E era discípulo. Tem gente que é convencido a ser crente, mas não é convertido e ainda atrapalha ou tenta atrapalhar aqueles que crêem. Então, se você está desanimado, volta hoje para a palavra. Se está abatido, volta para essa palavra de hoje. É uma palavra de ânimo para nós hoje. Se souber o quanto eu e minha casa já sofreu perseguição, às vezes eu tenho que levar meus filhos na escola, e minha história é longa, na escola para os meus filhos não apanhar de rebeldes que levam o nome de crente. Eu tinha que ir na escola porque rebelaram contra a igreja que eu era, e aqui é muita coisa. Vinham dentro da minha casa me afrontar, líderes espirituais. Eu falava: mexe com isso não, para com isso, nós não fomos chamados para isso, respeita a autoridade, quem cuida de autoridade é Deus, vamos ficar quietinho, mas não ouvi. Deus falou comigo: eu vou espalhar isso como palha, e espalhou. Enfim, a história é longa, mas eu estou aqui, meu marido ameaçado apanhar no meio da rua por defender a obra do Senhor, apanhar dentro da igreja. Meu marido foi ameaçado de couro dentro da igreja. Vocês não têm noção, a história é longa. Eu nunca vim para as redes, mas o Senhor tem me levantado agora nesses tempos para eu estar falando e ministrando e soltando e liberando. E as madrugadas são longas porque a gente chora. Eu fico emocionada porque só a minha carne e a da minha família sabe. Meus filhos, quanto foram perseguidos, está sendo perseguido por gostar da palavra, por amor ao evangelho, por querer um evangelho genuíno, caluniado, levante, falsidade, sabe? Tanta perseguição, tanto levante, tanta mentira, calúnia, você não tem ideia quanto. Mas estamos de pé por amor ao evangelho, porque Jesus tem nos deixado de pé. Então é a palavra para você. As pessoas não suportam, não é você, é o que você carrega. Porque pessoas que não suportam o que você carrega é porque a motivação deles são errada. E às vezes Deus nos afasta um pouquinho para a gente ver e ter uma ótica melhor. Como Deus me trouxe, estou aqui na minha casa, aqui na roça, no campo. E aqui Deus tem me trago para refletir sobre muito. Porque Deus precisou me trazer para aqui, para mim não desistir de gente. Para mim não desistir, Deus preparou esse lugar. Para mim não desanimar com pessoas abatidas, perseguidas, mas não desanimada. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. O Senhor me chama muito para conversa nas madrugadas, para me poder aguentar o dia. Se você é essa pessoa, fica feliz, porque você está em Mateus capítulo 5. Você está sendo injuriada por causa da verdade de Cristo, por causa do evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia. Um abraço no seu coração e estarei falando mais sobre isso em nome de Jesus.